Hoje, a nossa palestra, o nosso bate-papo, vai falar sobre uma frase dita por Jesus, né? E ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, essa é uma citação do nosso Mestre Jesus. E como tudo que Jesus diz é envolvido de muita luz, nós precisamos prestar muita atenção nesses ensinamentos. Então vamos aí em frente, né? Para a gente tentar ver se nós compreendemos um pouco. A bibliografia, nós tiramos esse assunto do nosso evangelho, como sempre, né? Eu fui buscar algumas informações no Velho e no Novo Testamento, tocando Mateus, Lucas e Marcos. No livro Caminho da Verdade, né? Caminho da Verdade e Vida, no capítulo 89, que fala sobre o fracasso de Pedro, sinalizado aí pela nossa irmã Marta. E também fui buscar algumas informações na Bíblia online, né? Procurando entender e buscar informações a respeito dessa frase. E a frase que nós colocamos hoje como tema é essa: as coisas que para mim eram lucro, agora as considero perda por amor a Cristo. Isso foi dito pelo apóstolo Paulo, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Interessante essa frase, né? As coisas que para mim eram lucro, né? Agora as considero perda por amor a Cristo. Por quê? Porque houve, por parte de Paulo, uma ressignificação de tudo aquilo que ele tinha como valores. Vocês se lembram da história de Paulo, né? Que ele era um membro do governo, né? Das lideranças daquela época e que agia duramente, né? Contra ou sobre o povo daquela época, até o momento que ele faz a sua conversão, né? E essa conversão se deu porque ele passou a entender, né, o amor a Cristo e tudo aquilo que Cristo nos ensina. Então vamos em frente. Repetindo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, esse bonequinho aí, ele dá uma certa simbologia, né, a isso que Jesus disse lá na época em que ele esteve entre nós. Então, essa poderosa declaração é atribuída então a Jesus e está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Então, vamos explorar um pouco o significado desta passagem. Se alguém quer vir após mim, então o que Jesus está querendo dizer com essa frase? Então, Jesus está claramente identificando aqueles que, de alguma forma, simpatizam com a sua mensagem. Pessoas que o seguiam por algum motivo, né? Então, ele está se dirigindo, né, a essas pessoas com essa frase: se alguém quer vir após mim. E parece-nos que Jesus está deixando claro que segui-lo não é meramente uma decisão simples e sem consequências. Antes, é uma decisão que precisa ser tomada de forma racional e com muita fé. Então, Jesus prepara os seus ouvintes para escutar a sequência das exigências dele, para os que desejavam e desejam segui-lo. Por que para os que desejavam? Porque naquela época eram aqueles que estavam vivendo naquela época. E os que desejam seguir somos nós, né? Que estamos vivendo o momento e tomando conhecimento desses ensinamentos, dessas
exigências dele, né, para nós, se nós assim pretendemos segui-lo. Então aqui é como se ele estivesse dizendo: vocês querem mesmo me seguir? Então ouça as minhas orientações e tomem essa decisão de forma pensada. Quer dizer, é um compromisso e não simplesmente uma opção que você pode mudar de uma hora para outra. Então, se queremos realmente seguir a Jesus, né, nós temos que primeiro ouvir as orientações dele. E para isso, tomar uma decisão de forma pensada. Não é com brincadeira. E essa expressão significa o quê? Significa unir-se a ele. Então, aqui Jesus utilizou como base o fato de que, frequentemente, ele era seguido por multidões. Mas andar literalmente atrás dele não significava ser seu seguidor, porque muita gente acompanhava Jesus porque precisava das curas, precisavam de muitas coisas boas que Jesus trazia, tá? Mas, devido às situações, devido às dores, aos sofrimentos, né? Mas que muitos não significava serem seu seguidor. Então, Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a ele. Essa pessoa, então, precisa negar-se a si mesmo. Então, para unir-se a ele, nós precisamos negar-se a nós mesmos. Por quê? Então, negue-se a si mesmo. Então, Jesus enfatiza que para segui-lo, nós devemos negar os nossos próprios desejos e interesses egoístas. Isso envolve amar a Deus acima de tudo, renunciar à nossa natureza pecaminosa e confiar exclusivamente na salvação por meio de Cristo. Então, nós temos que deixar do lado alguns conceitos, alguns preconceitos, algumas ideias, né? Que encontram-se muitas vezes cristalizadas, solidificadas em nossas mentes. É necessário, como a Marta falou lá no início, às vezes uma reforma íntima. Essa fala de Jesus aconteceu logo após um problema dele com o apóstolo Pedro, onde Jesus começou a mostrar mais claramente aos discípulos que sofreria, que morreria e que ressuscitaria. Está lá em Mateus isso. Mas Pedro reprova essas falas de Cristo, tentando convencer Jesus de que não precisaria acontecer assim, né? E Jesus então repreende a Pedro de forma severa, mostrando que Pedro tinha deixado o diabo, né? As más influências, usá-lo para tentar desviá-lo de sua missão, para tentar desviar Jesus da missão que Jesus sabia que ele tinha, tá? Mas Pedro tenta, né, dissuadir Jesus dessa fala, né? Que ele iria sofrer, que ele iria morrer e depois ressuscitaria. Então, é justamente depois disso que Jesus fala para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então foi nesse momento que Jesus disse essa frase para os seus discípulos. Então passemos agora a uma explicação
um pouquinho mais detalhada do objetivo de Jesus ao dizer esta frase, porque tem muita profundidade nisso. A si mesmo se negue, não é isso que ele está dizendo? Então, aqui Jesus tem como foco que aquele que deseja segui-lo precisa estar alinhado com a sua vontade. E a vontade de Deus se choca muitas vezes com nossa própria vontade. Os que seguirem a Cristo precisam ter a capacidade de considerar a vontade de Deus superior à sua própria e terem atitudes claras, escolhendo a vontade de Deus e negando a sua própria vontade quando for necessário. Deus é puro, Deus é perfeito, né? E nós somos falíveis e imperfeitos. Como exemplo, observemos o ensino de que devemos amar os inimigos. A vontade natural da carne é de ódio pelos inimigos, não é verdade? Mas não tem esse ensinamento que diz que nós devemos amar os nossos inimigos? Então, essa aí é uma explicação de que nós precisamos, para amar os nossos inimigos, negar a nós mesmos, a negar aos nossos conceitos pré-estabelecidos, né? E que achamos que eles são superiores. Mas o padrão de Jesus qual que é? É de amá-los, amar os inimigos, né? Aqui é preciso negar-se a si mesmo em apoio à vontade do Pai. Cristo mostrou isto, ou melhor, Cristo mostrou como isso é feito quando ele orou pelo perdão dos que o estavam crucificando, né? Então, negar a si mesmo é um conjunto de ações diárias que vamos tomando à medida que esses conflitos de vontades aparecem em nossas vidas. Então, esse conflito de vontade acontece quando nós passamos a tomar conhecimento do que Jesus espera de nós, do que Deus espera de nós e o que efetivamente nós estamos fazendo. Então, aí nós temos um conflito, não é verdade? A condição de negar-se a si mesmo inclui muita coisa, né? Como, por exemplo, negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ser fiel à causa do evangelho acima de qualquer aspiração pessoal. O nosso evangelho, ele é todo amor, ele é todo paz, ele é todo serenidade. O nosso evangelho é aquilo que Jesus nos ensinou e que Deus espera de nós. Então, nós temos, né, que ser fiel à causa do nosso evangelho acima de qualquer aspiração pessoal nossa que pode estar carregado de falhas. Negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída. Ou seja, o velho eu, né? Que tenta nos desviar para as concupiscências, que o que que é? Cobiça de bens materiais, das obras da carne. Então, é a mudança, né? Nós deixarmos de lado aquele velho eu, né? E passar a ser um novo eu, com base nessas orientações e ensinamentos. Então, precisamos negar a esse velho eu. Negar-se a si mesmo é renunciar toda a confiança em sua própria natureza, né? Religiosidade, capacidade e obras, e entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem tão somente a Cristo, que nos trouxe esses ensinamentos, né? Então, é negar aquilo
que nós temos arraigados o eu velho, aquela certeza que nós estamos corretos, que nós estamos certos. Não que nós estejamos 100% errados, mas também não estamos 100% corretos. Então, nós precisamos colocar uma lupa sobre essas nossas falhas e deficiências que são naturais da nossa natureza. Então, como nós praticamos a nossa religiosidade, a nossa capacidade de realizar obras e entendimento geral da vida, né? Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. E sobre isto, o apóstolo Paulo explicou de forma perfeita o que significa negar-se a si mesmo ao dizer, que é aquela frase da nossa introdução. As coisas que para mim eram lucro, agora as considero perda por amor a Cristo. Tá? Por quê? Porque Paulo deixou de lado aquele velho eu. E Paulo se renovou, enxergou as coisas do céu, né? E aí por isso que ele diz que as coisas que em mim eram lucro, eram os valores que ele tinha antes da conversão dele, agora ele considera perdas por amor a Cristo. Que tudo aquilo que ele fez anteriormente não estava alinhado com aquilo que Jesus ensina e que Deus espera de nós. Então, e aí vem, tome a sua cruz. Então, meus irmãos, a cruz simboliza sacrifício e compromisso. Assim como Jesus carregou sua cruz até o Calvário, nós somos chamados a enfrentar as dificuldades da nossa vida, que é de provas e expiações, com fé e coragem. Cada dia traz as suas próprias lutas, mas nós devemos permanecer fiéis, mesmo quando a jornada é árdua, tá? Mesmo quando a gente acha que a cruz está pesada, né? Então, seguir a Cristo e tomar sobre si, é tomar sobre si alguns sofrimentos que não teríamos se não o tivéssemos seguido, tá? Então, assim, quando nós optamos por seguir a Cristo, nós vamos ter que reformular alguns conceitos, algumas coisas, né? E nós não teríamos sentido isso se não tivéssemos feito essa opção. E assim dando maior importância às felicidades passageiras. A cruz, então, era um objeto muito famoso entre os judeus. Centenas de crucificações aconteciam, realizadas pelos romanos. E muitas, claro, de forma injusta, como foi a do nosso mestre Jesus. Então, a cruz impunha o sofrimento, a dor e a morte. Jesus está deixando claro aos seus ouvintes que segui-lo requer uma abnegação tão forte, capaz até mesmo de enfrentar as mais duras perseguições, dores, dificuldades e coisas parecidas, por amor a Ele, né? De forma prática, tomar a sua cruz é viver no dia a dia fazendo as escolhas certas, as escolhas que agradam a Deus, sem se importar com as consequências negativas, muitas vezes muito difíceis e dolorosas, né? As consequências negativas do povo quando nós optamos por seguir a Deus, que podem vir sobre nós, devido à resistência de quem? A resistência dos inimigos. Porque um amigo, tá, não faria essas importunações.
Então, a expressão tome a sua cruz está intimamente ligada ao negue-se a si mesmo, tá? Lembremos-nos de que, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que é preciso negar-se a si mesmo, e, em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a sua cruz, tá? Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações, e que tudo que nos acontece é para o nosso aprimoramento. Então, não dá para botar a nossa cruz nas costas de outro e pegar uma mais leve, porque senão nós estamos negando a nossa própria encarnação. Então, é preciso que cada um tome a sua cruz. A figura usada nesta expressão por Jesus é a de um condenado carregando seu próprio instrumento de execução para o lugar onde a pena capital será aplicada. Esse era um costume daquela época, e foi assim também com o nosso Senhor a caminho do Calvário. Está lá em Jóias. No entanto, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus, né? Ou Jesus como filho de Deus, é que o condenado, ele faz isso forçadamente. E se ele tivesse uma única oportunidade, ele fugiria o mais depressa possível que pudesse, para bem longe, né? Para se livrar do quê? Para se livrar da pena, né? Para se livrar do sofrimento. Enquanto o seguidor de Cristo faz isso voluntariamente, porque sabe que tudo aquilo que está acontecendo com o seguidor de Cristo, com o discípulo de Cristo, é para o bem, é para o crescimento e para a evolução espiritual. O discípulo verdadeiro, ele não deseja fugir, não deseja correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate, que é lutar para o bem. Está lá em Timóteo. Então, tomar a sua cruz significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha, né, e a perseguição por amor a Cristo e ao seu evangelho. É entender que você está passando por tudo isso, carregando essa cruz, né? Por amor a Jesus e por amor ao Evangelho de Jesus, que é todo luz, todo amor e todo paz. E existe sim alguns erros sobre o significado de tomar a sua cruz. Jorge, entrando no Oi. minuto, tá? Um minutinho. Ah, obrigado, Marta. Ah, Erros, então, alguns erros dessa frase de tomar a sua cruz, né? Às vezes, algumas pessoas aplicam essa expressão de um modo muito genérico, atribuindo-a a qualquer tipo de aflição comum que acomete a todas as pessoas ao longo de suas vidas. Porém, esse não é o sentido bíblico correto, né? Porque é comum, né? Às vezes, por qualquer coisinha, a pessoa dizer: poxa vida, caramba, eu estou sofrendo, pô, a minha cruz está pesada e tal. E às vezes é por uma banalidade. Às vezes, dizendo que algumas pessoas usam essa expressão, né, de tomar a sua cruz, para coisas banais, para coisas superficiais, para coisas do cotidiano, do dia a dia, tá? E essa não é o verdadeiro sentido do tomar a sua cruz que Jesus nos ensina na frase, né, que ele cita, tá? Então, essas citações superficiais, elas não têm sentido bíblico correto, porque esse tomar a sua cruz
tem um sentido muito mais aprofundado do que algumas pessoas imaginam. Então, fala tomar a sua cruz da boca para fora, mas não vem lá de dentro, não vem do coração, não vem da alma. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, acabam cometendo também outro tipo de erro, ao enaltecerem de maneira tal a sua cruz pessoal, que acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. É quando a pessoa acha que o seu sofrimento é maior do que tudo, né? Aquele sofrimento que a pessoa está passando, ele pode ser forte, pode ser intenso, mas muitas vezes dá-se tanta importância a esse sofrimento pessoal que acaba a essa pessoa diminuindo, não dando importância ao significado da cruz de Cristo, né? Cristo morreu para nos salvar. Cristo morreu para nos livrar do pecado. Então, é muito complicado alguém achar que a sua cruz pessoal que diminui o significado da cruz de Cristo. É preciso entender Cristo profundamente e entender que tudo que nós sofremos é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar, né? Nós escolhemos isso no nosso planejamento encarnatório, né? Então, não podemos comparar a cruz que nós somos convidados a carregar para a nossa evolução, para o nosso crescimento, com a cruz que Cristo carregou. Porque isso resultaria no falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais um entre muitos. E nós sabemos que não foi. Nós sabemos que o sofrimento de Cristo redimiu a humanidade para aqueles que estavam sintonizados no ensinamento de Jesus. A agonia do Senhor Jesus foi singular e representa o valor infinito de seu sacrifício, expressando o inimaginável, o não imaginável castigo exigido pela justiça de Deus. Inimaginável. Quando ele carregou a nossa desgraça e se tornou maldito pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa conta, tá? Jesus deu a maior demonstração de amor que alguém já deu em toda a existência, carregando a cruz, sofrendo o que ele sofreu, né? E nunca aquilo pode ser considerado como um castigo de Deus. Aquilo era um exemplo, foi um exemplo que nós precisamos entender e seguir a Cristo. Se é que conseguimos, né? Que ele era tão grande que nós, na nossa pequenez, é difícil, mas nós podemos tentar. Por outro lado, o levar a cruz para nós não traz o significado de condenação e castigo, ao contrário, representa o grande privilégio de podermos ir até ele, suportando a desonra que ele suportou, participando das aflições de Jesus com grande alegria, satisfação e inteira submissão, o exemplo que ele nos deu. Assim, tomamos a nossa cruz quando seguimos o nosso Senhor, por onde quer que ele vá, não nos importando com as condições, antes confiando plenamente em seu sangue remidor, salvador, refletindo a sua mente e proclamando a sua obra. Essa citação está em várias partes do Evangelho.
sucede, então, com aqueles que falham em carregar a sua cruz? Então, a saber, disse Jesus, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, tá? Então, quem falha em carregar a sua cruz, Jesus diz, não é digno de mim, não o está seguindo. E não pode ser meu discípulo. Porque o discípulo de Jesus tem que seguir a Jesus, fazer o que Jesus fez. Então, isso acontece com aqueles que falham em carregar a sua cruz. Imediatamente após transmitir esse ensino, Jesus também esclareceu o que significa não ser digno dele, ou não ser reconhecido como um de seus discípulos. Então, que não pode ser reconhecido como discípulo, não pode ser digno dele, achando ter salvado sua vida, perdê-la-á. Mas o que nega-se a si mesmo e toma a sua cruz, recebe a promessa de um maravilhoso galardão, de um maravilhoso presente. Quem perde sua vida por amor de mim, a achará. Essa é uma frase de Jesus. Também está em várias partes do nosso evangelho. De Mateus, de Marcos, de Lucas, né? Quem perde sua vida por amor de mim, a achará. Não significa que você precisa perder a sua vida. É simplesmente deixar o velho de lado e partir para o novo. Então vai achar uma vida nova. Outra coisa interessante é o detalhe do texto de Lucas, que traz a expressão: tome cada dia a sua cruz. Aqui temos claramente a implicação de que a cruz ela é pessoal, não pode ser repartida ou dividida. Ela é sua e não do próximo. E carregá-la deve ser uma tarefa diária nossa, de cada um de nós, né? Tome cada dia a sua cruz. E o que fazer após o negue-se a si mesmo e o tome a sua cruz? Após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, resta o siga-me. Também está em vários evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas. Então, siga-me. Jesus convida todos, mais uma vez, todos a segui-lo. Isso não significa apenas andar literalmente atrás dele, como nós já dissemos lá no início, mas unir-se a ele em obediência e amor. Seguir Jesus requer compromisso total e priorizá-lo acima de tudo. Essa passagem é um lembrete de que o discipulado não é uma jornada fácil, mas é uma escolha que fazemos diariamente. Todos os dias nós devemos escolher o siga-me, siga Jesus. Toda essa abnegação trazia em si uma grandiosa bênção. Estar na presença de Jesus, seguindo-o e evoluindo. Que bênção, né? Então, estar em sua presença, compartilhando de sua companhia, de seu cuidado, de seu ensino, de sua ação poderosa, é uma bênção inestimável. Assim, todas as difíceis escolhas de negar a si mesmo e de tomar a cruz trazem a alegria ao invés do medo paralisante. E foi exatamente isso que Pedro disse a Jesus em certo momento. E assim, perguntou Jesus, né? Em função da citação de Pedro, Jesus perguntou aos 12 apóstolos:
Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Está lá em João. Por isso, meus irmãos, decidam-se, tomem a sua cruz e siga Jesus. Então, que possamos negar a nós mesmos nas coisas, né, nocivas do nosso ser, do nosso eu, tomar a nossa cruz, que são as nossas provas, expiações, e seguir Jesus, confiando em sua graça e orientação. Então, caminhe com o Senhor. É o que Deus espera de nós. Nos passos de Jesus, seguindo os passos, seguindo os ensinamentos, seguindo a trajetória de Jesus, seguindo o amor de Jesus. Seguindo a Jesus do jeito dele e não querendo mudar Jesus. Ele é perfeito. Então nós temos que seguir Jesus do jeito dele, não acharmos que nós sabemos mais das coisas. Jesus é o nosso mestre, Deus é o nosso Pai. E assim, que nós possamos todos nós, toda a humanidade, seguir o nosso mestre, aprender com ele e fazer aquilo que ele espera de todos nós. Então, que assim seja, graças a Deus, e que Jesus possa estar sempre e está sempre nos acolhendo, nos amparando, tá? Jesus não esquece de nenhum de nós. Então vamos segui-lo, porque é isso que Deus espera de nós. Então, uma boa noite a todos, né? E muito obrigado.